A Bíblia chama esse homem de pai da fé. Hebreus chama ele de aquele que saiu sem saber para onde ia. Romanos capítulo 4 diz que ele não enfraqueceu na sua fé. 3 religiões o reivindicam como seu fundador. E hoje eu vou te mostrar no texto que a primeira coisa que o pai da fé fez quando bateu a primeira crise foi mentir. Por medo, e mentiu sobre sua esposa para um faraó, e não foi uma vez só, foram duas. E a segunda foi 24 anos depois da primeira. Depois da aliança, depois da mudança de nome, depois de comer o pão com Deus debaixo de um carvalho. Como pode o pai da fé também ter sido o pai do medo? Fica comigo até o final, porque a resposta está num detalhe do capítulo 20 de Gênesis que a gente às vezes não percebe. A primeira vez que a palavra profeta aparece em toda a Bíblia. E o homem que recebe esse título tinha acabado de ser pego em uma mentira. Essa é a história de Abraão. Se você está chegando agora, isso aqui é a série O Lado Oculto dos Personagens Bíblicos. No primeiro episódio, eu te mostrei por que Deus escolhe vasos de barro, gente rachada, para carregar seu tesouro. No segundo, a gente conheceu Lia, a rejeitada que Deus viu. Os links estão na descrição desse vídeo. Hoje é o dia do episódio 3. E a regra da série continua mesmo, nada de biografia de super-herói. A gente vai abrir a página que as professoras e professores da escola dominical pularam. Não para derrubar o personagem, mas porque é exatamente na página escondida que a graça de Deus aparece maior. A Bíblia aberta em Gênesis 12 e vamos lá. Olha a sequência de Gênesis 12, porque ela parece até mesmo um filme. Versículo 1, sai-te da tua terra. Versículo 2, fatiei uma grande nação. Versículo 4, Abraão obedece aos 75 anos e larga tudo. Versículo 7, Deus aparece e diz, a sua descendência darei esta terra. E Abraão então constrói um altar. Versículo 8, mais um altar. O homem vai plantando altares pelo caminho, como quem deixa um rastro de adoração. Versículo 10, 6 palavras que derrubam qualquer teologia da comodidade. E havia fome naquela terra. Espera, a terra prometida tem fome? O lugar para onde Deus chamou é o lugar para onde a gente passa necessidade? Anota isso no seu coração. O chamado de Deus não te isenta da fome. Às vezes, ele te leva para a fome. A terra prometida pode ser o lugar mais difícil que você já viveu e ainda assim ser o lugar certo. Talvez você saiba do que eu estou falando. Você tomou a maior decisão da sua vida. Mudou de cidade, casou, abriu um negócio, começou um tratamento, disse, vou tentar de novo. Todo mundo orou, você postou e o grupo da família te apoiou e na primeira semana vem a fome. O que você esperava que estava pronto não estava, e aqui o texto esconde um detalhe devastador. Em hebraico, o versículo 10 diz, e desceu Abraão para o Egito. O verbo é yará, descer. E na Bíblia, descer para o Egito nunca é uma coisa geográfica, é sempre teológica. É o retrocesso, é buscar a segurança fora do território da promessa. E quando a gente olha para o texto, a gente vê no capítulo 12 inteiro que em cada lugar Abraão chega e constrói um altar. Versículo 7, altar, 8, altar. Versículo 10, fome e silêncio. O altar sumiu. Sumiu a oração. Sumiu o nome do Senhor. Ficou só a geografia. Desceu. Quando o medo entra, o altar sai. Então guarda isso no seu coração, porque esse é o diagnóstico do episódio inteiro. O medo entra e o altar sai. No Egito, Abraão olha para Sara e diz, você é de muito belo aspecto, 60 e poucos anos e ainda estonteante. E faz um cálculo do medo de Abraão. Se o faraó souber que ela é minha esposa, me mata para ficar com ela. E pede, diz que é minha irmã, para que me vá bem por sua causa. Acote, minha irmã, tecnicamente meia-irmã, mas todo mundo aqui sabe, meia-verdade contada para proteger a gente é mentira inteira diante de Deus. E agora, um detalhe tão doloroso nessa história, lá em Gênesis 20, versículo 13, Abraão confessa uma coisa que passa batido, em todos os lugares aonde formos, dize de mim, ele é meu irmão. Entendeu isso? Em todo lugar onde formos. Isso não foi um deslize no pânico, era um padrão, era um plano B permanente, era uma saída de emergência ensaiada no silêncio. Você não decide o que vai fazer no momento da crise, você apenas revela o que ensaiou no silêncio, e aí vem a parte que machuca. Entre a primeira mentira e a segunda mentira passam-se 24 anos. Do capítulo 15, Deus faz a aliança com Abraão e diz, não temas, eu sou o seu escudo, e Abraão crê.
e foi lhe acreditado como justiça. No capítulo 17, Deus troca o nome dele. No capítulo 18, Deus come na tenda com ele. No capítulo 19, ele intercede por Sodoma como um advogado da graça de Deus. Gênesis 20, versículo 2, Abraão, 99 anos, nome novo, aliança nova. E disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Mesmo medo, a mesma mentira, mesmo plano de fuga, 24 anos depois, quem nunca jurou que aquele pecado tinha ido embora e ele voltou na próxima crise? A psicologia tem um nome para isso: resposta automática de sobrevivência. Sob pressão, o cérebro repete o que já funcionou antes. Não importa se foi pecado, o que importa é que sobreviveu. É por aí que mora o perigo. O que te salvou em Ur pode ser o que te impede de chegar na Terra Prometida. A sua técnica de sobrevivência pode ser exatamente o que está te impedindo de andar na promessa de Deus. Não basta sair de Ur, precisa Ur sair de você. Talvez o seu medo hoje tenha um rosto antigo. Você ainda foge da rejeição como fugia dos 12 anos. Ainda esconde quem é como escondia aos 15. Ainda se cala em casa como se calava com seus pais. O medo se repete quando não é entregue a Deus. Agora, a pergunta que paga o vídeo inteiro: o que Deus fez quando Abraão mentiu? Você esperaria: acabou, cancela o chamado, cancela a aliança, próximo. Mas olha o que o texto diz no capítulo 12, verso 17: feriu o Senhor o faraó com grandes pragas por causa de Sarai. Presta atenção no placar. Quem mentiu? Abraão. Quem leva a praga? Faraó. Quem é protegida? Sara, que estava no palácio errado por causa do plano errado, do marido errado. Enquanto Abraão morria de medo de perder a vida, Deus agia nos bastidores para preservar a promessa. Em Gerar fica explícito: Deus aparece em sonho a Abimeleque, capítulo 20, verso 6, e diz: eu te impedi de pecar contra mim, por isso não permiti que a tocasses. Em hebraico, kashak, reter, conter. Deus pôs uma cerca invisível em volta de Sara enquanto Abraão entregava a sua esposa. Deus blindava Sara. E é aí que vem um detalhe que eu prometi no início do vídeo, no versículo 7. Deus diz a Abimeleque sobre Abraão: restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e rogará por ti para que vivas. Profeta. Em hebraico, Navi. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece em toda a Escritura. A primeira, o título mais respeitado do Antigo Testamento, o título de Moisés, Samuel, Elias, Isaías, é estreado num homem que acabou de ser pego numa mentira. Deus não estreia a palavra profeta num herói de altar, ele estreia num covarde com uma aliança. Deus chamando o mentiroso de profeta, Deus chamando o medroso de homem de oração, Deus mandando um rei pagão pedir oração a um patriarca que falhou para sobreviver. Isso acaba comigo, porque significa que Deus, quando te chama, ele já sabia das suas mentiras e te chamou assim mesmo. É por isso que Romanos capítulo 4 pode dizer que Abraão não enfraqueceu na fé sem estar mentindo. Não porque Abraão foi impecável, mas porque a fé dele, mesmo cambaleante, voltava sempre para a mesma promessa. A fé não é nunca cair, a fé é sempre voltar para a promessa mesmo depois da queda. 3 coisas então para você guardar no coração e levar daqui. 1. Espere a fome no caminho da promessa. Deus te chama para territórios que exigem mais fé do que recursos. Se apareceu fome no lugar para onde Deus te mandou, isso não é prova que você errou no caminho. 2. Identifique o seu diga que és minha irmã. Qual é a sua mentira ensaiada? O seu plano B permanente, a fuga, o vício, a relação errada, o que você aciona sempre que bate o medo. Faz essa oração perigosa ainda essa semana. Senhor, qual é o meu plano B e o que está me impedindo de viver o teu plano A? 3. Confie nos bastidores que você não vê. Enquanto Abraão tremia no palácio, Deus mandava pragas para proteger Sara. Deus te ama tanto que cuida do que você está estragando enquanto você está estragando. A sua história tem um andar de cima que você não vê. E nesse andar, Deus está negociando pelo seu futuro. Enquanto você está deitado com medo no andar de baixo. Bom, deixa eu terminar com a frase que Deus disse ao homem em Gênesis 15, verso 1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha que ironia linda. Deus se apresenta como escudo para um homem que estava se escondendo atrás da própria esposa. Você não precisa de um plano B quando o seu Deus é seu escudo. Você não precisa estar sem medo para entrar no próximo capítulo. Só precisa estar sem máscara diante daquele que já viu a sua versão escondida e te chamou mesmo assim. Deus não cancela o chamado quando o coração tropeça no caminho.
E se você acha que essa história de Abraão foi longe demais, espera até o próximo episódio, porque o neto dele levou o lado oculto para um outro nível. Um homem cujo próprio nome significa enganador, que passou a vida inteira trapaceando o próprio irmão, o pai, o sogro, até a noite que ficou sozinho com Deus e saiu mancando com um nome novo, Jacó. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa você não vai querer perder. Até lá.